Milionário negro cai aos prantos ao descobrir que gêmeas pobres dormiam em seu carro. A noite estava pesada e a cidade pulava com a vida das luzes e sons, mas Victor Anderson sentia-se como um náufrago em meio ao luxo. Após o acidente trágico que levou a vida de um jovem, sua alma se afundou numa crise sem fim. Um luxo frio cercava seu mundo e a dor apertava em seu peito. Ele decidiu tomar seu carro, um dos mais caros do mundo, e cruzar as ruas que sua fortuna lhe permitia distanciar. A intenção era esquecer, mas o que esperava era muito mais sombrio. Enquanto dirigia por aquela área humilde, o brilho das luzes da cidade se tornava um contraste cruel com a escuridão da realidade que encontrava. De repente, algo chamou sua atenção. Um movimento no assento de trás. Duas meninas gêmeas, Clara e Ana, adormeciam em seu carro, buscando abrigo no que para ele era algo extravagante. Elas estavam envoltas em cobertores surrados, com expressões serenas que pareciam tão distantes. "Oi, meninas, acordem." Sua voz saía suave, mas a estranheza do momento não permitia que elas reagissem de imediato. Quando abriram os olhos, aqueles olhares profundos e desapegados cortaram Victor como uma faca. Ele viu a tristeza lá, uma solidão que refletia a sua própria. Aquela conexão instantânea o fez repensar tudo. O que era aquela fortuna diante do sofrimento delas? Aquelas meninas o convidaram para um lanche em sua mansão. Em um impulso, ele aceitou. Ao chegarem, a grandeza do espaço contrastava com a fragilidade daquelas gêmeas. Compartilhavam histórias que tocavam fundo no seu ser. Falaram de um lar abusivo, de pesadelos que as seguiam e os fantasmas de quem deveria protegê-las. Cada palavra disparava dardos nos pensamentos de Victor, fazendo-o questionar sua própria infância e a relação que tinha com a mãe que acreditava ter abandonado sua família. Mas o forte crescendo da história estava apenas começando. Pouco depois, o pai cruel das gêmeas apareceu na porta. Um homem duro, com um olhar gelado, exigindo o que achava que era seu por direito. A situação se tornou tensa, e Victor percebeu que não podia simplesmente deixar passar. Ele tinha que decidir se deveria intervir e como isso mudaria tudo. Como promover justiça diante de suas falhas do passado. As gêmeas estavam agora entre a ameaça de um pai opressor e um milionário solitário tentando encontrar sua redenção. Um dilema surgiu dentro dele. Como se envolver na vida daquelas meninas, sem perder a liberdade que sua fortuna lhe proporcionava? Mas o que era liberdade quando o peso da culpa o seguia como uma sombra? Enquanto deixava a tensão pairar no ar, compreendeu que os segredos do passado de sua família se entrelaçavam com a história das gêmeas. E naquelas rodas de traição e amor, Victor percebeu que as respostas que buscava estavam mais próximas do que imagina. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tensão se instalava, Victor sentiu seu coração acelerar. O pai das gêmeas, um homem forte e imponente, se aproximava. O olhar dele quase queimava e a atmosfera mudava. Clara e Ana tremiam e Victor sabia que precisava agir. Mas, antes que pudesse decidir,
algo inesperado aconteceu. O homem parou abruptamente, seu olhar focado não nas meninas, mas em Victor. Uma expressão de reconhecimento percorreu seu rosto, como se tivesse visto um fantasma. Você! Conheço você! Ele gritou, a voz ecoando na sala grande. Victor ficou em choque. Como poderia ser? Ele não conhecia aquele homem. Contudo, as palavras dele o atingiram como uma bomba. Você é filho daquele desgraçado, o filho do Victor Anderson, que deveria ter queimado na casa. O silêncio pesado seguiu-se. A revelação era como uma lâmina afiada, cortando diretamente os laços que ele começara a criar com as gêmeas. O rosto de Victor palideceu. Do que você está falando? Não sei do que você se refere. Sua mente girava, desintegrando os fragmentos de uma vida que sempre julgou inabalável. Em sua cabeça, as memórias da infância surgiram, memórias ocultas de um passado que ele pensou ter deixado para trás. O pai, a casa em chamas, a tragédia que o moldou. Você sabe muito bem, o pai das gêmeas avançou, a voz tremendo de raiva. Sua família destruiu a minha. Agora você quer salvar a sua por conta do quê? Remorso? Não se preocupe. Eu não deixarei que você faça isso com elas. Ele apontou um dedo acusador. O olhar das gêmeas se transformou em uma mescla de desconfiança e terror. O coração de Victor doía. Uma sensação de afogamento. Eu não sou como ele. Eu não sou meu pai! Gritou. Mas sua voz soou vazia, como se as palavras nem pertencessem a ele. A verdade estava emaranhada em mentiras que ele mesmo construiu. Por mais que tentasse se desvencilhar, o passado o puxava para baixo. Enquanto a tensão aumentava, a chegada de um sirene distante cortou o ar. A sala ficou em silêncio, mas o caos interno de Victor só crescia. Ele sabia que o conflito não terminaria ali. Uma pergunta em sua mente agora dominava tudo. O que mais eu não sei sobre minha própria vida? De repente, a porta da mansão se abriu e um policial apareceu, sua presença pesada, quase opressiva. Recebemos uma denúncia sobre uma situação de risco nessa residência, disse ele, olhando para todos os presentes. Agora, o teatro familiar se tornava um palco de acusações e desespero. Como ele ia explicar isso? Não, mãe, isso não está acontecendo, não. Victor murmurou, quase como uma súplica. Ele precisaria proteger as gêmeas. Essa ideia de justiça que pulsava dentro dele tomava corpo. Mas o que poderia fazer se sua própria história estava se entrelaçando com a delas de uma forma que ele nunca poderia prever? A tensão saltou para o topo, uma explosão prestes a acontecer. Enquanto o homem encarava Victor, as gêmeas se aproximaram, puxando a roupa dele, uma mistura de temor e esperança. Havia algo muito maior em jogo, algo que os unia. Uma verdade obscura e devastadora que poderia mudar tudo ao redor deles. O que mais viria à tona? A cena ficou presa no tempo, cada um esperando a próxima explosão. E a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Enquanto o policial permanecia na porta, o ar estava denso, como se um incêndio prestes a se espalhar estivesse ali, pulsando entre eles. O paqueiro rugia. As gêmeas estavam tensas, coladas ao corpo de Victor. Seus olhares alternando entre a figura intimidadora de seu pai e o estranho que se dizia parte de um passado oculto. A tensão subia como um balão, prestes a estourar. Você não pode ficar aqui! O pai das gêmeas gritou. Sua voz era um trovão. Essas garotas não precisam de você, Victor Anderson. Você não tem ideia do que é ser um verdadeiro pai.
O olhar de desprezo dele queimava como ácido, e as meninas tremiam, claramente aterrorizadas. "Basta!" Victor gritou, mas enquanto as palavras saíam, uma presença sussurrou ao fundo. Um som quase inaudível que logo se elevou. Um grito escandaloso! O grito ecoou pela sala, cortando o clima tenso, e todos, incluindo o policial, viraram suas cabeças em direção à escada. O pai das gêmeas ficou rígido. Algo em seu olhar mudou. Uma fraqueza momentânea que Victor percebeu. A adrenalina tomou conta. Ele precisava agir. Precisava protegê-las. Antes que pudesse pensar, correu em direção ao som. "Fiquem aqui", ordenou às gêmeas, mas sentiu suas mãozinhas puxando-o. "Não, Victor, espera", Clara implorou. Seus olhos grandes, suplicantes, mas não havia tempo. O grito se transformou em um choro desesperado. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo. Subiu as escadas 2 a 2, em um passe de drama e expectativa. Ao chegar ao corredor, viu a porta entreaberta, uma sombra se movendo dentro. Ele empurrou a porta, revelando uma cena chocante. Uma mulher se debatendo, amarrada e com um pano na boca. "Dona Clara!" Victor exclamou, reconhecendo-a como a governanta das gêmeas. Aquela mulher que sempre havia estado ali, mas que parecia agora quebrada e assombrada. "Você não deveria estar aqui!" Ela se afobou, os olhos arregalados de medo. Ele vai descobrir. No mesmo instante, uma mão pesada se apoiou em seu ombro. Era o pai das gêmeas, que o puxou para trás. Suas feições agora, uma tempestade de raiva e desespero. "Você não vai fazer nada", ele rosnou, mas não conseguiu evitar a tensão que percorria a sala. O policial apareceu na porta e a confusão tomou conta. O terceiro grito, mais estridente, ressoou pela casa, deixando todos em um estado de choque. As gêmeas estavam agora na entrada, olhando tudo com pavor. "O que está acontecendo?" Ana perguntava, a voz trêmula. O outro grito havia trazido à tona um segredo maior do que eles podiam imaginar. "Silêncio, suas crianças!" O pai das gêmeas ordenou, mas Victor se encheu de coragem. Ele não ia deixar que essa história terminasse assim. "Precisamos saber a verdade." E então, em uma fração de segundos, tudo mudou. O pai se virou abruptamente e, no calor do momento, a porta da frente foi arrombada. 3 homens encapuzados irromperam na sala, armas em punho. "Cadê as gêmeas?" Um deles gritou, e tudo que Victor achava que entendia sobre aquela noite se desfez em uma nuvem de pânico. A confrontação estourou como um balde de água fria jogado em todos. "Dona Clara, o que está acontecendo aqui?" Victor perguntou, mas a mulher só pôde sussurrar. "Eu não sou quem você pensa que sou." As palavras dela reverberaram o espaço como uma bomba. E naquele momento, Victor percebeu que a história que acreditava conhecer estava apenas começando a desmoronar. Com o caos se instalando, o passado de Victor e o futuro das gêmeas se tornavam um emaranhado inextricável. O que mais estavam escondendo? A verdade parecia prestes a chegar, mas com ela vinha uma tempestade que poderia arrastar todos. O que cada um deles estava prestes a descobrir mudaria seus destinos para sempre. O que mais estava por trás da fachada dessa mansão? O que o futuro reservava? "Dona Clara, o que está acontecendo aqui?" A angústia tomou conta de Victor enquanto tentava entender a cena diante dele. A mulher se debatia, o olhar cheio de pavor. Mas antes que pudesse responder, o pai das gêmeas avançou.
O clima estava repentinamente carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Você não vai fazer nada. O homem rosnou, a raiva queimando em sua voz. Os olhos de Victor correram para o policial atrás dele. A situação estava se tornando caótica, e as gêmeas estavam visivelmente apavoradas, com os olhos arregalados, a respiração presa. E então, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Um dos homens encapuzados que arrombaram a porta... As gêmeas, que pareciam tão frágeis, estavam agora no centro de algo muito maior do que um simples drama familiar. Ele precisava agir. Voltem! Fiquem atrás de mim! Ele gritou, tentando proteger as meninas. Mas, como um estalo, Clara se soltou e correu até a mulher amarrada. Dona Clara! Suas mãos pequenas foram até a boca da mulher, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Victor a chamou, desesperado. Clara, não! Fique aqui! Mas era tarde demais. No momento que a garota tocou a governanta, o pai das gêmeas gritou: Não! O grito atravessou o ar, mas o homem encapuzado estava rápido demais. Ele se lançou sobre as gêmeas, agarrando Clara com força. O pânico se instalou. Victor viu tudo. A adrenalina invadiu seu corpo. Solte-a! Ele gritou, sua voz carregada de medo e determinação. Mas o homem estava decidido. A tensão aumentava. O policial se aproximava, mas não havia tempo para esperar. Todo o peso do passado e do presente colidia em sua mente. Ele se lançou contra o homem, suas ações ditadas pela necessidade de proteger aquelas meninas. A luta começou. E enquanto isso, um terceiro grito ecoou lá de cima. Socorro! Alguém me ajude! O que deveria ser uma resposta da governanta agora brilhou como um raio de luz que revelou um segredo mais profundo. Victor levantou os olhos e se deu conta. O som da sua infância, o eco de sua própria dor. A verdade bateu tão forte que ele quase caiu. Mãe! No exato momento em que a lembrança o atingiu, a governanta soltou uma frase que se linou no caos. Por que você não me disse antes? Você precisa saber a verdade, Victor. A expressão dela era uma mistura de medo e empatia, e a dor nos olhos dela correspondia àquela que ele sentia em seu coração. O pai das gêmeas, por sua vez, estava em choque. O que você sabe? Ele rosnou, ameaçador. Saia do caminho. Você não sabe o que está fazendo. Mas ele estava perdendo o controle. Em um movimento rápido, um dos homens encapuzados desferiu um golpe, mas Victor interveio, empurrando-o para o lado. O caos se instalava, e o silêncio que se seguiu foi gelado. Um momento de calma se estabeleceu, e nesse silêncio as estruturas da verdade começaram a se desfazer. Clara e Ana, vocês não são apenas gêmeas, vocês são... O olhar súbito de reconhecimento na governanta paralisou o tempo. As palavras não saíam. Foi nesse instante que o policial se adiantou e apontou a arma. Parem todos, eu vou prender vocês. Ameaçar o desconhecido nunca pareceu uma solução. Mas o que estava em jogo aqui era muito maior do que um simples conflito familiar. Victor sentia como se as paredes estivessem fechando. O que mais estava escondido ali? A revelação da governanta poderia mudar tudo. Mas era como se um destino sombrio o seguisse, empurrando-o para uma verdade que parecia ameaçadora e distante. Ele se perguntava, seria possível que tudo o que ele acreditava estar apenas começando, estivesse, na verdade, se desmoronando ao seu redor? As peças do quebra-cabeça fugiam ao seu alcance. E agora?
Ele murmurou, sentindo a pressão do desconhecido, engolindo todos ali presentes, sem saber que a tempestade ainda estava longe de acabar. E agora? Victor murmurou, sentindo a pressão do desconhecido, engolindo todos ali presentes. Os homens encapuzados estavam prontos para agir, seus olhos refletindo uma determinação brutal, enquanto o policial mantinha a arma apontada. Clara e Ana agarravam as roupas de Vi. Um rangido agudo, como o estalo de uma porta se abrindo, que rapidamente arrastou a atenção de todos. Não! Não, não, não! A governanta, Dona Clara, gritou, sua voz carregada de desespero. Ela tentou se soltar das garras do pai das gêmeas, mas ele a segurou firme. As meninas olharam para Victor, os olhos arregalados em choque. Algo estava prestes a acontecer. E então, com um movimento tão rápido que parecia impossível, um terceiro homem saiu de trás do corredor, empurrando a porta com força. Ele não era encapuzado. Tinha um semblante familiar, um rosto que Victor reconheceu imediatamente. Era seu irmão, Daniel. Mas as coisas não eram o que pareciam. Pare! Não dispare! Daniel gritou, seu tom urgente fazendo todos hesitarem. Victor ficou paralisado. Daniel estava lá, mas sua presença não trazia alívio. Em vez disso, parecia tornar a situação ainda mais confusa. O que ele estava fazendo aqui? O que estava acontecendo? Daniel? Victor balbuciou, um nó na garganta. O irmão não respondeu. Foi direto ao ponto, apontando para o pai das gêmeas. Você não sabe quem ele realmente é. Ele não é quem você pensa que é. Aquelas palavras ressoaram como um trovão. O pai das gêmeas ficou em silêncio, com a raiva se transformando em confusão. Do que você está falando? Ele cerrou os dentes, mas no fundo, as palavras de Daniel causaram uma fissura em sua confiança. Ele está por trás de tudo. O acidente, a briga entre nossas famílias. Ele tem motivos pessoais, Daniel disse, a voz tremendo de emoção. O ambiente estava eletrificado, cada um preso em seu papel, e a verdade começava a despontar como uma sombra sobre eles. Não seja ridículo! Você é louco! O pai das gêmeas gritou, mas as gêmeas olharam para Victor, e então diretamente para o irmão dele, como se algo importante estivesse se revelando. Ele é responsável pela tragédia, Victor. Ele manipula tudo isso. As palavras de Daniel cortaram a tensão no ar. Victor sentiu o mundo ao seu redor girar. O que ele estava ouvindo? Ele olhou para o pai das gêmeas, seus olhos mudando de raiva para um desespero quase palpável. Mas foi nesse momento de clareza que uma cena ainda mais chocante se desenrolou. Um dos homens encapuzados olhou para Daniel e, com um sorriso cruel, retirou a máscara com um movimento brusco. Bem-vindo de volta, irmão, disse o homem, revelando um rosto que Victor jamais esperaria ver. Era Lucas, o amigo de infância que havia desaparecido sem deixar vestígios após aquele incêndio que destruiu sua vida. O mesmo homem que deveria ter morrido. Você? Como é possível? O grito de Victor cortou a sala, sua própria realidade esfarelando diante dele. Surpresa, Victor? Você achou que poderia escapar da nossa família fácil assim? Lucas disse, o sarcasmo tomando conta de suas palavras. O pai das gêmeas agora parecia perdido, olhando entre Victor, Daniel e Lucas como se estivessem em um pesadelo. Victor, não acredites nele, ele só quer te usar. Daniel gritou, mas Lucas riu.
Um riso vazio, quase desesperador. Enquanto o ar pesava ao redor deles, Victor percebeu que a noite se tornaria ainda mais sombria. Ele estava cercado por mentiras, fantasmas do passado e revelações que ecoavam em sua mente. O que mais está escondido ali? As surpresas não paravam. A verdade parecia cada vez mais. O peso das revelações sobre o que estava acontecendo na sala o deixou em estado de choque. Como ele pôde voltar? O que você quer, Lucas? A voz de Victor tremia. Relaxe, irmão, estou aqui para ajudar. Lucas riu, mas não havia nada de engraçado naquela situação. O passado que Victor achava que tinha enterrado retornava de forma violenta, como um fantasma que não estava disposto a ficar em paz. O pai das gêmeas olhou para Lucas, confuso e nervoso. E quem você pensa que é? Isto aqui não tem a ver com você, ele tentou se afirmar, mas a insegurança em sua voz era clara. Tem sim, tem tudo a ver. Lucas avançou um passo. Você fez merda e está prestes a pagar por isso. O tom de Lucas era gélido, como se a química entre eles mudasse a cada palavra trocada. A atmosfera estava carregada de tensão e incerteza. Enquanto isso, Dona Clara, a governanta, parecia cada vez mais angustiada. Eles não têm nada a ver com isso. Devemos sair. Precisamos. Seu olhar estava fixo na porta, como se a saída fosse a única aposta para todos naquela cena caótica. Mas antes que alguém pudesse reagir, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. A porta foi arrombada novamente, e mais homens encapuzados invadiram a sala. Não eram apenas 3 dessa vez. Haviam 5. Eles tinham más intenções, e a confusão voltou a reinar. Todos quietos! Um dos novos homens gritou. Eles estavam armados e seus olhares brilhavam com fúria. O caos se instaurou. Victor sentiu o coração acelerar, as mãos suadas em um punho apertado. Clara e Ana estavam atrás dele, e isso fez querer lutar. Fiquem atrás de mim! Gritou, tentando ser a barreira entre elas e o perigo, mas em meio ao pânico, Lucas deu um passo à frente. Irmão, escuta, eles vieram me buscar. O que ele disse chocou Victor. Por um breve momento, o tempo pareceu parar. Buscar? O que você está dizendo? A incredulidade tomou conta de suas palavras. Você não entende. Eles estão aqui porque eu fiz algo. Algo que não devia. Lucas olhou para os homens como se quisesse se explicar. Mas todos estavam em um estado de alerta extremo. Então, um homem alto e sinistro, que estava entre os encapuzados, tirou sua máscara. Victor ficou pasmo. Ele reconheceu aquele rosto, um rosto que o assombrava há anos. Era o mentor de seu pai, o homem que tinha trazido a ruína para suas vidas. Você tem que decidir, Lucas. O que você vai fazer? A voz dele era um sussurro, mas parecia ecoar pela sala. Eu não quero mais isso. Lucas gritou, sua voz quebrando sob a pressão. O olhar que ele lançou a Victor era de puro desespero. Eu não deveria ter me envolvido. Eles têm algo. Algo que eu não posso deixar escapar. Victor não conseguia processar. O que você fez, Lucas? Cada palavra saía arrastada, como se ele estivesse tentando reunir os pedaços de algo que se despedaçava rapidamente. As gêmeas estavam apavoradas, e seu coração se partiu ao ver a expressão delas. E então, como se os fios do destino estivessem se entrelaçando de forma catastrófica, uma explosão distante cortou o ar.
A casa tremeu e as luzes piscaram. Era como se o chão debaixo deles estivesse se partindo. O estrondo era ensurdecedor e trouxe o terror com ele. Gritos se misturaram ao clamor da confusão. O que estava acontecendo? Aquela noite havia se transformado em um verdadeiro campo de batalha. Lucas virou-se, seu olhar fixo como se tentasse encontrar uma saída. Eu não sabia que eles vinham agir assim. Eu pensei que poderia controlá-los. Ele estava sendo consumido pelo pânico. Nós temos que ir agora! Victor sabia que precisava agir rapidamente. Corram, Phobos! Ele gritou, pegando as gêmeas pela mão e puxando-as para frente. O pai delas estava confuso, perdido no desenrolar da situação que evoluía rapidamente. Um novo grito ecoou de cima e fez Victor hesitar por um segundo. Ele lembrou-se da governanta. Ela sabia de algo. Dona Clara, o que você sabe? Mas seu grito se perdeu em meio ao caos. A última imagem que ficou impressa em sua mente era de Lucas se virando, pálido e desesperado. Você não sabe a verdade, Victor. Ninguém aqui sabe. E essas palavras ecoaram enquanto eles se afastavam, a imensidão de um mistério inexplorado emaranhado entre eles. Mas agora, em meio a tudo aquilo, uma única pergunta queimava em sua mente. O que mais Lucas havia escondido? A tensão na sala era palpável. Victor, com as gêmeas agarradas à sua cintura, sentia a adrenalina pulsar nas veias. O ambiente, antes familiar, agora parecia um campo de batalha. Ele queria entender, descobrir o que estava acontecendo, mas as peças do quebra-cabeça estavam fora de lugar. Lucas, você sabe o que está acontecendo? Gritou, tentando fazer sentido daquele encontro. O irmão apenas olhou para ele, um ar carregado de desespero em seu rosto. Eu não posso explicar agora, Victor! A urgência na voz de Lucas o fez estremecer. Antes que ele pudesse responder, um dos homens encapuzados se aproximou, os olhos brilhando com uma intensidade ameaçadora. Não nos faça perder tempo, disse o homem, apontando a arma. Onde estão as gêmeas? Sabemos que você as está escondendo. Por favor, não faça isso. O clamor das meninas tocou o fundo do coração de Victor. Ele estava ali para protegê-las, mas como? O destino delas agora parecia nas mãos de um desconhecido. Nesse momento, o barulho do caos lá fora se intensificou. Os gritos e sirenes ecoavam, e então uma explosão distante estremeceu a casa, fazendo as janelas tremerem. A tensão, que já era alta, disparou para um novo nível. Victor, tomado pelo instinto, se virou para Lucas. Tem que haver alguma saída, precisamos ir. Eu vou abrir o caminho, Lucas disse, um novo brilho de determinação nos olhos. Mas antes que ele pudesse se mover, um grito inesperado cortou o ar. Para tudo! O mofo personagem irrompeu na sala. Era uma mulher, com um brilho intenso de autoridade. O cabelo desgrenhado e a expressão determinada deixaram claro que ela não estava ali para brincadeiras. E então, para o espanto de todos, ela puxou uma máscara do rosto. É você! A governanta exclamou, seus olhos arregalados. Você voltou! Isso mesmo, sou eu! A mulher olhou para Dona Clara com uma intensidade que fez os corações de todos dispararem. Vocês não podem me parar. O que está em jogo é muito maior do que qualquer um de vocês entende. A sala estava silenciada pela revelação. Victor observava a cena, perplexo. Quem era aquela mulher? Havia um mistério que se desenrolava na sua frente, uma conexão que ele não compreendia. Explique, por favor. A palavra brotou de sua boca, quase como um pedido desesperado. Mas antes que ela pudesse responder, um dos homens encapuzados se pôs em alerta, virando a arma para ela. Você não tem permissão para estar aqui, gritou ele.
Desculpe, mas você não tem ideia do que está prestes a perder. A mulher disse, e naquele instante, uma expressão de alarme surgiu no rosto de todos os presentes. De repente, o chão tremeu novamente. Mas, desta vez, não foi um tremor qualquer. O chão começou a se abrir sob eles, como se um grande buraco estivesse se formando. A mulher se lançou para a frente e o pânico se alastrou. Victor sentiu um frio na espinha. Precisamos sair agora, ele gritou, puxando as meninas para mais perto. Todos começaram a correr em direção à porta, mas foi aí que tudo mudou. Sem aviso, uma estrutura do teto começou a ceder. Um grito atravessou o ar e, em segundos, uma parte do teto desabou bem no meio da sala. O caos tornou-se absoluto. O pai das gêmeas gritou enquanto lutava para salvar as meninas, e Lucas observa, paralisado. A mulher pegou o braço de Victor. Venha! Agora! Ela o puxou com força. Mas ele hesitou ao perceber o que estava por vir. Com a casa desmoronando, aquele foi o momento em que a verdade finalmente se revelou. Eu sou sua mãe, Victor. As palavras dela cortaram como um raio. O tempo congelou. A revelação ecoou pela sala como um trovão. Ele ficou em choque, sem saber o que pensar. O que isso significava para sua vida? Tudo o que ele conhecia. Os olhos dele se encheram de lágrimas, a confusão e a dor se misturando no peito. O quê? Como é possível? A voz dele saiu em um sussurro, a crença desmoronando tão rápido quanto o teto ao seu redor. Eu tive que me esconder! Vocês todos estão em perigo! Ela gritou, a urgência em sua voz preocupante! A casa estava se dividindo, e aquele era um momento que mudaria tudo. Como se estivesse em um filme, a casa desmoronando ao redor deles, Victor percebeu que as coisas nunca seriam as mesmas. O que mais estava escondido? O que estava por vir? Victor sentiu seu mundo desmoronar ao ouvir as palavras da mulher. Eu sou sua mãe. O caos ao seu redor se tornou um borrão. A casa tremendo e as pessoas gritando. Mas a revelação dela parecia ecoar em sua mente, ofuscando tudo. Ele olhou para Dona Clara, que parecia tão assustada quanto ele. Como você pôde esconder isso? Por que agora? As palavras saíram como um sussurro angustiado. Porque você precisava saber a verdade. Estamos todos em perigo. Ela puxou o braço de Victor, seus olhos brilhando com a urgência. Outro estrondo fez o teto ruir ainda mais. O medo consumia Victor, mas havia uma centelha de esperança no que ela dizia. Precisamos sair! Clara gritou, enquanto as luzes continuavam a piscar. Victor olhou para Lucas, que se contorcia entre a confusão e a raiva. O olhar do irmão cortou como vidro. Você não vai fugir de mim novamente! Eu não tenho intenção de fugir! Lucas disse, seus olhos fixos na mãe. Preciso entender o que você fez. O ressentimento transbordava em sua voz. Mas tudo isso parecia insignificante diante do desmoronar da estrutura. A mulher, sua mãe verdadeira, parecia não notar a tensão crescente entre os irmãos. Temos que seguir em frente, não temos tempo. Ela puxou Victor, tentando guiá-lo para um caminho que não existia mais. Clara e Ana seguravam as mãos dele, tremendo. Mas quando a tensão estava no auge, uma nova explosão ressoou. Não da casa, mas da porta da frente. A madeira estalou com um grito estridente. E uma figura emergiu. Um homem alto, com uma habitual autoridade. Era o detetive Saulo, uma figura respeitada que Victor conhecia bem. Pare todos! Ele gritou, vindo com um comando que poderia silenciar um exército.
O detetive estava ali, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Ele sabia que a situação estava fora de controle, mas havia algo mais que o fazia estremecer. "O que está acontecendo aqui?" ele exigiu, e o foco em sua voz fez todos hesitarem. "Detetive, precisamos sair!" a mulher implorou, mas antes que pudesse continuar, outra voz cortou o ar. Uma voz conhecida, uma voz que era um eco de sua infância. Era a voz de Fernanda, a ex-esposa de seu pai, carregando um segredo que Victor nunca imaginou que viesse à tona. "É isso? É por isso que você voltou? Para destruí-los?" Fernanda entrou e o ar ficou pesado. O estado de choque tomou conta de todos. "Você está aqui para levar seus filhos embora novamente?" A amargura em suas palavras pesava como chumbo. As meninas olharam para as duas mulheres, confusas e aterrorizadas, sem saber quem eram as verdadeiras ameaças. Victor se virou para elas, um nó na garganta, sem certeza do que responder. "Mãe, o que está acontecendo? Quem é essa mulher?" E então, como num filme de terror, a verdade golpeou com força. Fernanda sorriu, no sorriso tenso, mas seu olhar era um veneno. "Você acha que só porque ela é a mãe, tudo o que aconteceu foi culpa dela? Você não sabe de nada, Victor. Ela não é quem você pensa." "Não." A mulher se atirou na frente de Victor, como se esse gesto pudesse apagar as palavras da outra. "Ela está mentindo. A verdade é muito mais sombria. Você não pode deixar que ela te manipule." "Manipular?" gritou Fernanda, o brilho de raiva em seus olhos. "Você se esqueceu que abandonou eles quando mais precisavam? O que quer que isso revele apenas irá piorar as coisas." O desespero tomou conta de Victor. Ele estava no meio de um tornado emocional, e por mais que quisesse respostas, não entendia nada. Os segredos que seu pai havia guardado, agora revelados, giravam em sua mente como folhas de outono. "Não! Não é possível", balbuciou ele, cada palavra uma tentativa de agarrar a verdade que escorregava entre seus dedos. O edifício ao redor deles começou a rachar, e a cada tremor, Victor sentia a realidade se despedaçar. "Você não pode confiar em ninguém aqui." O grito do detetive Saulo cortou o ar como um golpe. Essa casa estava cheia de segredos obscuros, uma armadilha para cada um de vocês. E naquele instante, o chão que já se abria sob seus pés fez Victor perceber que a única saída era manter os olhos abertos e os ouvidos atentos, pois todos estavam prestes a descobrir que a verdade que tanto procuravam estava mais perto, mas também era mais aterradora do que imaginavam. A casa estava se desmoronando, mas a tempestade emocional dentro de Victor estava prestes a explodir. E a pergunta que ecoava na mente dele agora era: até onde ele iria para descobrir quem realmente era sua família? As revelações estavam apenas começando. Victor sentiu seu coração disparar, os olhos fixos na M. Ele gritou, sua voz ecoando como um trovão. A dúvida e a dor espremiam seu peito. As gêmeas Clara e Ana se agarravam a ele, assustadas. "Não, Victor! É verdade!" Ela insistiu, os olhos cheios de lágrimas, uma expressão de desespero que parecia profunda. "Eu nunca quis te deixar. Foi a única forma de te proteger." As palavras dela ecoaram como um eco distante, cada sílaba pesando mais que o próprio ar que respiravam. Todos estavam paralisados pelo horror, suas mentes em frenesi. "Essa é só mais uma das suas mentiras!" Fernanda interrompeu, com os olhos ardendo de raiva. "Você nunca se importou com ele, só quer se infiltrar novamente." Os homens encapuzados pareciam prontos para atacar, e o ambiente pulsava de tensão. Aquele lugar, que deveria ser um refúgio, agora se tornava um campo de batalha.
A casa tremia e Victor sentiu o chão sob seus pés se desestabilizar. Temos que ir, sua mãe gritou, mas antes que pudessem se mover, um barulho ensurdecedor ressoou. A porta da frente foi aberta com um estrondo. A mulher que entrou com a postura imponente fez com que todos suspendessem a respiração. Era alguém que Victor nunca esperaria ver. Mafalda, a assistente de seu pai. Seu olhar firme e atenta congregava um poder não percebido até aquele instante. Está na hora da verdade, Victor. Ela pronunciou, a voz cortante. Vocês todos ignoram o que realmente está em jogo. O desconforto tomou conta da sala. As gêmeas olharam entre Victor e a mulher, confusas. Você não pode envolvê-las nisso, Mafalda. Elas são inocentes, sua mãe respondeu, a hesitação tomando conta dela. Mas Mafalda apenas sorriu, um sorriso frio e calculado. Então, em um movimento que parecia desproporcional ao caos, Mafalda puxou uma pasta de documentos. Esses papéis podem mudar tudo. O impacto das palavras foram como um raio rasgando o céu. Victor se aproximou, com os olhos fixos. O que você tem aí? Segredos, Victor. Segredos que sua família escondeu por muito tempo. E você, meu querido, vai querer saber. A tensão no ar era quase palpável. Mas antes que ela pudesse continuar, um grito terrível veio do andar de cima. Socorro! Alguém me ajude! O som atravessou a sala como uma faca. O pânico se intensificou. Banda e sequestro, os homens encapuzados deduziram. E todos se viraram para a escada. Um momento de hesitação pairando. Vamos lá, Victor gritou, sentindo que algo sombrio estava prestes a acontecer. Mas enquanto todos se moviam, Mafalda mirou nos olhos dele e soltou a bomba. Fui mandada para sua família para executá-lo, Victor. A verdade é que você não é quem pensa que é. Seus olhos alargaram. Uma onda de choque percorreu seu corpo. O quê? Como assim? Ele mal conseguiu formular a pergunta, seu coração batendo como um tambor. Você é o filho de um dos nossos piores inimigos. Você não pertence a esta família. A família Anderson nunca foi sua verdadeira casa. O impacto das palavras desestabilizou tudo ao redor, como se um novo mundo estivesse sendo revelado. As gêmeas, ainda agarradas, olharam para ele, medo estampado em seus rostos. O pai delas ficou paralisado, incapaz de processar a informação. O detetive Saulo dirigiu seu olhar para Mafalda, preenchido de desconfiança. Está mentindo! Ele gritou, a raiva pulsando como um vivo flamejante. Mas Victor ficou imóvel, sentindo a verdade se enredar em seu ser. Quem sou eu, então? A agonia reverberou em sua voz. A revelação não apenas desestabilizou o que ele pensava ser sua vida, mas também mudou tudo. Ele não apenas lutava por seu passado, mas por um futuro inteiro que estava desmoronando diante de seus olhos. Mafalda sorriu, a satisfação emanando. A tensão era palpável e, mais uma vez, o chão tremeu, desta vez mais forte. As gêmeas, agora por inteiro, estavam paralisadas, fixas em um horror que Victor não poderia imaginar. Você realmente está preparado para descobrir a verdade? Mafalda perguntou, com um ar provocante. A imagem de sua vida se desfazia e a pergunta pairava no ar, como uma nuvem. O que viria a seguir? E a verdade que ele tanto buscava estava a poucos passos de se revelar. Mas com isso viriam consequências mais sombrias do que poderia suportar. O destino deles estava entrelaçado e a noite estava longe de acabar. Victor estava paralisado, a revelação da mulher ecoando em sua mente como um trovão.
Você é minha mãe? O choque ocupou cada espaço do seu ser. Clara e Ana, segurando-lhe as mãos, olhavam com esperanças e dúvidas refletidas em seus olhinhos. A casa ao redor tremia, assim como o chão sob seus pés. Um símbolo da turbulência que agora se desenrolava em sua vida. Mafalda, a mulher que se afirmava como sua mãe, estava ali, na cara do perigo, e ele sentiu o nó apertar em seu peito. "Precisamos sair agora!" gritou ela, a urgência na voz inundando a sala como um tsunami. O detetive Saulo olhou de canto, percebendo que a situação estava se agravando. "Todos vocês quietos!" Mas suas autoritárias palavras mal conseguiram conter o frenesi. Nesse instante, outra explosão fez o teto vibrar. O pânico se alastrou e Victor viu uma parte do teto ceder, caindo perto de Clara e Ana. Ele não poderia deixar que a tragédia se repetisse. "Fiquem atrás de mim!" gritou, puxando as gêmeas para perto com toda a força que tinha. O medo estava estampado no rosto delas. "Você é o traidor, Lucas!" gritou o pai das gêmeas, batendo no peito de Victor. "Como você pôde se aliar a eles?" A raiva e a traição surgiram como um ralo em suas almas. "Isso não importa agora", respondeu Lucas, com clareza em suas palavras. Ele sabia que o verdadeiro inimigo estava diante deles, e deixar suas desavenças para trás era a única saída. Mais uma explosão soou, e o caos tomou conta. Mafalda fitou Victor. Seu olhar tinha um novo brilho. "A verdade precisa ser entendida. É o que você quer, certo?" "Sim, mas como?" "O que fazer agora?" A pergunta escapuliu dos lábios dele, a angústia pesando como chumbo. O passado ameaçava engolir todos, e um futuro desconhecido pairava sobre eles. "Precisamos fugir antes que seja tarde." A insistência de Mafalda fez ecoar nos corações deles, e num movimento quase ensaiado, todos correram em direção à saída. Mas o caminho estava bloqueado por homens armados que surgiram como sombras. Lucas tomou a frente. "Eu cuido disso, não se preocupe." Ele enfrentou os homens com bravura. Victor percebeu que sua família, mesmo perdida em mal-entendidos e segredos, estava unida na luta pela sobrevivência. Um laço que nem o tempo poderia romper. "Entre em segurança, vou segurar eles." Lucas gritou, um grito de coragem que ecoou em meio ao desespero. Ele se virou para todos. "Agora!" Mafalda empurrou as gêmeas à frente. "Sigam em frente! Eu vou fazer o possível para abrir um caminho." Clara e Ana olharam para Victor, e nesse instante, sob o peso da responsabilidade, ele sentiu que precisava ser o pilar das duas. "Vamos, segurem minhas mãos!" gritou, e as gêmeas se agarraram a ele, que eles correram por um corredor repleto de luzes piscando, enquanto os sons de luta e gritos ecoavam atrás deles. O coração de Victor estava acelerado, mas a determinação sempre foi mais forte. Precisavam encontrar uma saída, não só da casa, mas daquela história que os aprisionava. Finalmente chegaram a uma janela quebrada. Era isso. Ele empurrou as meninas para fora com cuidado e, em seguida, saiu. O ar fresco da noite os envolveu. Um alívio que trazia esperança ao seu coração. "Vamos! Rápido!" O pânico e a adrenalina estavam correndo soltos, mas ele não podia hesitar. Ao olhar para trás, viu Lucas lutando bravamente, cercado por sombras, e então todo o seu passado e o que significava sua vida até ali se esvaneceram diante da força do amor. Ele sabia que precisava resgatar Lucas, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Decidido, Victor voltou. "Lucas!" ele gritou, sua voz ecoando pelas paredes. "Venha,
Precisamos sair juntos. A preocupação por seu irmão estava ali, cravada em seu coração. E por fim, o olhar determinado de Lucas cruzou com o dele. Era hora de libertar não só a si mesmo, mas todos ao seu redor. Os homens se dispersaram e Lucas correu em direção a Victor. Os dois se fundindo no calor de um abraço. Fomos feitos para superar isso, disse Lucas, chorando e rindo ao mesmo tempo. Mas enquanto escapavam da casa em desmoronamento, uma última sombra ficou para trás. Mafalda, o olhar firme, segurou os papéis com a verdade que podiam mudar suas vidas para sempre. Vocês ainda têm muito a aprender, gritou quando o teto cedeu e o mundo ao redor de Victor se transformou em uma nuvem de poeira e desespero. E no meio da escuridão, algo começou a se formar. O que será que aconteceria agora? Eles escaparam da casa, mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. A história deles, recheada de segredos e revelações, ainda não tinha acabado. O que mais poderia surgir do passado? Se você quer saber o desenrolar dessas vidas entrelaçadas, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca nem um segundo. As próximas histórias estão a um clique de distância. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito. Queremos saber suas reações e teorias, então inunde a seção de comentários com tudo o que pensa sobre o final dessa trama. E, se você conhece amigos que também precisam ver este desfecho, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 deles. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essa ação.